boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Genta, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, e esse é um vídeo de uma série de vídeos que a gente pretende gravar, compartilhando conhecimentos que são importantes, né, para o trabalho em laboratório e para a carreira científica de uma maneira geral. O que eu vou discutir com vocês hoje é uma discussão que é recorrente no laboratório, especialmente quando os alunos vão participar de algum processo seletivo, de algum concurso, ou até de alguma apresentação, né, um seminário, ou então uma aula, né, mas que é uma situação muito recorrente, né, no meio acadêmico, e eu acho que até fora dele, que é a questão de você conseguir responder uma pergunta que você não sabe, né, para a qual você não tem resposta. Embora essa possa parecer uma situação embaraçosa, né, ela é uma situação muito comum, né, muito frequente, em todas essas situações que eu coloquei. Aulas, entrevistas, seminários, e especialmente em concursos e processos seletivos. Muitas vezes, um dos critérios de seleção que as bancas utilizam é como o candidato responde, né, a uma pergunta ou que ele não sabe, ou uma pergunta que é impossível, tá? E aí, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou para os alunos é não enrola, né? Não tenta passar a impressão de que você sabe uma coisa que você não sabe, tá? É absolutamente visível, tá? É claro e cristalino quando um candidato está enrolando, tá? Então, assim, não, se você não sabe, não finge que não sabe, porque a chance de você falar uma bobagem é enorme, tá? E isso vai estar estampado na sua testa, tá? Então não faça isso, por favor, tá? Não tem problema nenhum em você admitir que você não sabe alguma coisa, ninguém espera, né, que todos saibam tudo. Agora, antes da gente pensar, desenvolver esse assunto, é importante a gente discutir por que se faz uma pergunta que não tem resposta. Ou então, às vezes, por que se perguntam coisas tão difíceis que ninguém sabe, tá? É possível que num determinado concurso, né, e, infelizmente, às vezes você tem perguntas que são feitas de sacanagem, né? São feitas assim para derrubar o candidato, etc e tal. Independente disso, por isso que eu coloquei o e daí, você não pode levar a coisa para o lado pessoal, tá? Porque se a gente pensar, né, no melhor cenário, na melhor perspectiva, não é pessoal. Eles estão fazendo essas perguntas para todo mundo, né? E essa pergunta impossível ou muito difícil, ela está sendo colocada para você de uma maneira genuína e você tem que se esforçar para responder. Além disso, é possível que seja uma curiosidade, né? Vale lembrar que em ciências, existe uma série de perguntas e questões que ninguém sabe, que não tem resposta. E, na verdade, as perguntas interessantes às quais as pessoas estão debruçadas hoje são perguntas que ninguém conseguiu responder ainda. Então, a maior chance é que essa pergunta que não tem resposta, que é uma pergunta impossível de responder, seja realmente uma curiosidade genuína. Olha, é uma preocupação daquele campo de pesquisa, daquele campo de pensamento. E, além disso, às vezes é feita uma pergunta impossível para testar a articulação do candidato. As pessoas não estão tão preocupadas, é claro, respeitando os limites, né, de uma ignorância escancarada, né? Às vezes você faz uma pergunta para saber se a pessoa sabe falar, se a pessoa sabe responder sob pressão, né, para você ter uma ideia da linguagem e da articulação daquele candidato. Tá? Então, assim, se te fizerem uma pergunta impossível, uma pergunta que você fala, caramba, eu não tenho a menor condição de responder isso, primeiro, não é para levar para o lado pessoal, e segundo, é para pensar, olha, eles estão me testando aqui, dar a resposta certa, muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, não é a questão mais importante. Tá? Bom, dito isso, eu vou dar algumas dicas para vocês, né, lidarem com perguntas impossíveis. Tá? A primeira é a seguinte, olha, você entendeu a pergunta? Às vezes você não entendeu o que te foi perguntado, assim, ou porque, assim, e nem todo mundo, né, por mais títulos que a pessoa tenha na carreira, né, às vezes tem gente que não sabe fazer pergunta mesmo.
que se enrola, que fala demasiado, que não tem clareza, então a pessoa não, sabe, não consegue, não tem dicção, ou então, às vezes, ainda mais nesse tempo, né, de eventos, né, e tudo, né, sendo virtual, às vezes você tem falhas no som, às vezes você tem falhas, né, na internet, na ligação, e você pode não ter entendido o que te falaram, né? Então, não tem nada de errado você pedir para repetir uma pergunta, tá? E tem algumas vantagens, se você realmente estiver muito nervoso e estiver com dificuldade. Primeiro, se você pedir para repetir a pergunta, você ganha tempo para pensar, né? Segunda coisa, olha, você está estabelecendo um diálogo com a banca, né? Fala, olha, a banca tendo que repetir a pergunta, você já está mostrando, olha, eu estou preocupado em ouvir o que você está me dizendo, eu quero entender muito bem o que você está me perguntando, percebe? E realmente é um artifício que muitas vezes se revela valioso. Só não pode exagerar, né? Se você pedir para repetir tudo que te falarem durante uma entrevista, vão achar que você está com algum problema, né? Então, então, não exagerem com isso, ok? Bom, tendo entendido a pergunta, né, a primeira coisa que se faz com uma boa resposta para uma pergunta impossível, né, é elogiar a pergunta, tá? Por que se faz isso? Primeiro, você ganha tempo, né? Existem maneiras de você fazer isso. Você fala, olha, realmente esse é um ponto muito relevante, realmente essa é uma pergunta muito interessante, de fato, eu não tinha percebido, né, essa questão antes, mas é uma questão muito relevante, muito importante, muito significativa. Enfim, elogie a pessoa que te fez a pergunta, tá? Além de você ganhar tempo com isso, você estabelece um diálogo, né? E uma das coisas que se procura numa entrevista se você realmente consegue estabelecer um diálogo entre pares com as pessoas que estão te questionando, né? Vai ser avaliada a sua linguagem, a sua postura, percebe? E um elogio sempre ajuda. Além disso, no meio acadêmico, né? Aí eu estou falando mais do meio acadêmico, né? Cientista geralmente é uma pessoa que tem muito ego, né? O meio acadêmico tem muito ego, as pessoas são, né? Muito, como é que fala? Como, como é que, respeitosas e receosas, né? Ou então consideram muito, né? O valor delas mesmas, né? Então, se você elogia uma pergunta, você está maciando o ego, né? Da pessoa que te fez a pergunta, da pessoa da banca, e é sempre bom deixar uma pessoa feliz, né? Além disso, isso aí cria também um clima mais amistoso, né? Entre a banca e o candidato, né? Então, elogie. Também não vai exagerar, né? Você não vai achar, né, que você está com, não, tem alguma coisa estranha, mas enfim, né? Essa é a primeira coisa, né? Faça isso de uma maneira concisa, genuína, tá? Falso elogio também as pessoas percebem, né? Então não seja falso. Nunca seja falso numa entrevista, né? Então, olha, realmente, olha, e geralmente as perguntas são interessantes. Se você é um bom cientista, não tem pergunta ruim para você. Todas as perguntas são interessantes, tá? Bom, a segunda etapa, aí é uma etapa fundamental, que é o que eu chamo de drible, né? É quando você fala, olha, apesar dessa pergunta ser muito relevante, né? Aí você assume que você não vai responder, fala, olha, infelizmente eu não tenho elementos para responder isso nesse momento, né? Ou esse é um ponto que passou despercebido na nossa investigação, ao qual a gente não deu a ênfase, né, que deveria ter sido dada. Ou então, olha, esse é um ponto muito importante, mas que infelizmente não existem estudos suficientes ou dados, né, suficientes para responder essa questão, né? Se for o caso daquelas perguntas que são impossíveis porque ninguém nunca respondeu, né? O fundamental é você manter a compostura, né? E falar direitinho, né? Usar boa linguagem. Falar, olha, agradeço a pergunta, uma pergunta excelente, mas nesse momento eu não tenho como te responder. Ou porque não existe esse conhecimento, ou porque eu não tinha pensado ainda a respeito disso, né? Ou então porque realmente essa é uma questão, né, tão nova que eu nunca tinha ouvido essa pergunta antes e realmente, né, é um ponto que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Passando isso, aí vem a terceira etapa, né, que é você dar uma perspectiva positiva para a tua resposta. Olha, né, eu não sei responder agora,
né? Não tenho elementos para responder sua pergunta agora, mas é uma pergunta muito relevante e deve ser estudada. Eu pretendo aprofundar os meus estudos, pretendo buscar conhecimento em relação a isso, para tentar responder isso durante o meu trabalho, durante o meu projeto, ou como pesquisador, ou enfim, seja lá como for. Tá? Ou então, é uma pergunta que não tem como responder porque não existem elementos, né? Não tem a própria comunidade científica não tem conhecimento sobre isso, mas é uma questão que deve ser investigada no futuro. Você espera que a comunidade consiga chegar no consenso e assim por diante. Também, né? Não é bom exagerar, que é o que eu coloquei aqui, aquela coisa, né? Não é para virar nenhum profeta exacerbado, né? Porque às vezes a pergunta, e esse é um cuidado que tem que ser tomado, às vezes fazem para você perguntas que são nonsense, uma pergunta sem sentido, mas só para testar se a pessoa está prestando atenção, se a pessoa, né, entende, né, ou se domina minimamente aquela área do conhecimento. Então, pode ser que a pergunta seja realmente estúpida, uma pergunta idiota. Então, aí nesse caso, né, também tem que dosar um pouco a resposta, né, respeitando a banca, tá? Então, cuidado com isso, tá? E para finalizar, essa é uma estratégia que ela é adequada você usar ponto uma ou duas vezes, entendeu? Assim, depende muito do contexto, tá? Se você está num processo seletivo, tá? Numa entrevista com uma banca, é razoável você usar isso uma vez, uma ou duas vezes, tá? Porque senão fica parecendo que você não sabe nada mesmo e só está enrolando, tá? Então, assim, esse é tipo um botão do pânico, tá? Agora, se você está dando uma aula, e está dando uma aula para uma plateia grande, tem 20, 30 pessoas fazendo perguntas super difíceis, ou então está no congresso, é natural você não ter resposta para. Pode ser que te faça uma série de perguntas para as quais você não tem resposta nem mesmo, entendeu? Então, assim, não tem nada de errado você usar isso, né? Essa estratégia várias vezes, tá? O fato é que se você está sendo avaliado pelas pessoas que estão te perguntando, e na carreira acadêmica a gente é avaliado o tempo todo, né? Esse tipo de estratégia não substitui, né, você saber responder a pergunta, né? Você ter conhecimento, você ter estudo, né, e você conseguir realmente satisfazer a tua audiência, tá bom? Enfim, espero que isso tenha sido útil, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar nos comentários, e foi um prazer compartilhar essas dicas com vocês, tá? Um grande abraço e boa sorte a todos.